Vocês já repararam que tem uma grande quantidade de hérnia e isso gera uma confusão muito grande no paciente saber, afinal, que tipo de hérnia eu tenho, já que tem um monte de hérnia que pode ocorrer na nossa barriga? Então, nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. Eu vou explicar para vocês os tipos de hérnias que podem ocorrer na nossa parede da barriga. O que precisa fazer? É só ficar comigo, não vai custar absolutamente nada. Vamos lá. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia e, claro, outras curiosidades, o que interessar. E só lembrando, eu não peço inscrito agora, só vou pedir depois se vocês gostarem, tá? Pessoal, existe uma grande quantidade de hérnias no nosso corpo. Nós vamos tratar das hérnias que ocorrem na parede da nossa barriga. E são as hérnias mais conhecidas. Só que hoje nós vamos detalhar e nós vamos saber o nome de cada uma e onde cada uma delas se localiza. E é claro que eu não vou aprofundar sobre o que é uma hérnia, porque eu tenho um vídeo aqui explicando em detalhes como a hérnia se forma. Não perde, excelente. Só que a hérnia, de modo geral, é o quê? É uma falha que tem na nossa barriga. Então, imagina uma parede que tem um buraco e tem alguma coisa querendo sair de um local para o outro. Isso é uma hérnia, é uma falha, onde o conteúdo de um local quer passar para outro local. No caso, o conteúdo que está dentro da nossa barriga quer sair para fora. E aí cria aquele abaulamento característico da hérnia. Nós temos 4 principais tipos de hérnia que podem ocorrer na parede da nossa barriga. A primeira delas é uma que é muito famosa, muito conhecida, é a hérnia inguinal. Essa hérnia inguinal é que ocorre na virilha, é muito mais comum nos homens. Rotineiramente se vê que mais homens operam de hérnia inguinal do que mulheres. Ela costuma ocorrer nessa região da virilha e, assim como toda hérnia, se apresenta com um tufado, com um nódulo na região da virilha. Esse nódulo caracteristicamente aumenta com o esforço. Na realidade, toda hérnia tem essa característica. Quando você faz um esforço, ela tufa. E aí, se você amassar, ela volta, igual como se fosse um balãozinho. Um outro tipo de hérnia também muito conhecida é a hérnia umbilical. E a hérnia umbilical é quando ela ocorre no umbigo, como o próprio nome está dizendo. Essa hérnia ela é facilmente detectada naqueles pacientes que têm um umbigo abaulado, aquele umbigo para fora. E quando você aperta, você sente que tem um saquinho. Essa é a hérnia umbilical. A hérnia umbilical é um tipo de hérnia extremamente comum na população em geral, chega a ocorrer em até 30% da população e é muito comumente diagnosticada em pacientes que vão fazer a tomografia, nem sabiam que tinham a hérnia e descobrem através desse exame. Mas hérnias pequenas não precisam operar, principalmente se não tiver sintoma. O outro tipo de hérnia, que essa é mais comum na mulher, é a hérnia femoral. Parece que é igual à hérnia inguinal, mas esse tipo de hérnia ela ocorre um pouco mais abaixo de onde é a hérnia inguinal, é bem no toco da coxa. Como falei, é mais comumente ocorre no sexo feminino e assim como os outros tipos de hérnia, caracteristicamente você vai perceber um abaulamento nessa região. E o quarto tipo mais comum são as hérnias incisionais. Quando nós falamos em hérnias incisionais, ela não vai ter uma localização específica, porque a hérnia incisional, pessoal, ela ocorre justamente no local onde foi feita uma cirurgia. Então, o paciente foi operado na barriga e naquele local onde ele foi operado, por algum motivo, os pontos quebraram, se arrebentaram e ali aparece uma hérnia. Então, essa hérnia vai poder ocorrer numa cicatriz de uma cirurgia de vesícula, numa cicatriz de uma cirurgia de apendicite, ou seja, de apendicectomia, ou seja, qualquer cirurgia que nós façamos na nossa barriga, a gente pode ter uma hérnia incisional. Vocês lembram que eu falei que eu ia pedir inscrito? Pois é, a hora é agora. Mas eu só quero que você se inscreva se esse vídeo foi útil para você. Inscreve, não custa nada. Você vai ganhar vídeo toda semana. Ah, não esquece do Instagram. Lá eu converso com vocês continuamente, lógico, de forma mais próxima, porque eu estou abrindo caixinha de pergunta continuamente. Vamos voltar para o vídeo. Os sintomas gerais para a hérnia, independente da localização, é um tufado no local. Você percebe um abaulamento, um tufado, como se fosse um saquinho. Esse saquinho aumenta com esforço, ou seja, ele tufa mais. E quando você aperta no local, a tendência dele é voltar para dentro, como se fosse um balãozinho, como eu havia falado. Numa boa parte das vezes, esses pacientes não têm sintomas de dor. Porém, algumas hérnias podem doer sim, principalmente quando o paciente faz força. E quando eu falo força, não é só força de trabalho. Até mesmo quando você está no banheiro,
banheiro, que vai fazer cocô, você também está fazendo força, você pode perceber aquela hérnia tufar e, consequentemente, sentir dor. Uma outra questão que é muito levantada pelos pacientes é a seguinte pergunta: doutor, se eu tenho hérnia, não corre o risco dela estourar? Na realidade, pessoal, uma hérnia ela não estoura. Tem duas complicações possíveis para uma hérnia. Uma delas é o que a gente chama de encarceramento, ou seja, vocês lembram que eu falei que ela tufa, você amassa, ela volta? Quando uma hérnia tufa, que você tenta amassar e ela não volta mais para dentro da barriga, nós falamos que essa hérnia está encarcerada, ou seja, ela está naquele local e não volta mais. Não quer dizer que está estourada. Agora, existe uma outra complicação que nós chamamos de hérnia estrangulada. Essa hérnia estrangulada é o que o pessoal fala que é a hérnia estourada. A hérnia sai, ela não volta mais, mas os vasos sanguíneos da gordura ou das alças intestinais que saíram começam a ter um sofrimento. Esse sofrimento gera um processo inflamatório local, o paciente passa a ter fortes dores associado a vômito, a barriga tufa porque ele está obstruído e, consequentemente, aí sim é uma emergência cirúrgica. E a hérnia estrangulada é o que o pessoal chama de hérnia estourada. E claro, nessas situações precisa de cirurgia de forma urgente. Lembrando que cada um desses tipos de hérnia tem um tipo de indicação cirúrgica. Não é só o fato de ter hérnia que você vai precisar operar. É claro que algumas dessas hérnias têm indicação cirúrgica independente do tamanho ou sintomas. Mas eu tenho um vídeo detalhando cada uma delas. Se esse conteúdo foi útil para você, se agregou alguma coisa na sua vida, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal completamente gratuito. E não esqueça da gente no Instagram. Lá eu abro caixinha de pergunta continuamente para a gente conversar de forma mais próxima. Espero que tenham gostado. Um abraço, pessoal!